Começando mais um Conversas na Fronteira. E hoje temos como convidado o José Francisco Botelho, ou Chico Botelho para os íntimos. Tudo bem, Chico? Tudo bem, beleza. Obrigado por me aguentar. O Chico é jornalista, escritor, poeta, mestre em letras pela URGS, ganhou o prêmio Jabuti pelas traduções dos contos da Cantuária e por Romeu e Julieta, da editora Pinguim e Companhia. E também o prêmio Açorianos, com Cavalo de Cronos, né? E o Minuano, né? O prêmio Minuano, né? E tu traduziu também o Bram Stoker, que eu não cheguei ali, mas o meu amigo João Antônio Martins, filho da tia Grace, ele leu e gostou muito da tua tradução. E tu também traduziste o Arthur Conan Doyle. Sim, das histórias do Sherlock Holmes. Sim. Me diz uma coisa, Chico, vamos voltar um pouco agora, assim, tipo, tu nascesse aqui em Bagé. Sim, nasci aqui em Bagé, sim. Tá. 1980. 1980, É. tá. E me diz uma coisa, o que aconteceu, assim, tipo, na tua juventude, assim, quando tu resolveu enveredar por esse caminho das letras? Aconteceu que eu aprendi a escrever. Desde os 7 anos eu escrevo sem parar, eu acho. Até os 44 agora. E tu lembra de alguma coisa que te influenciou, assim, para tu começar na escrita, o primeiro livro? Na verdade, principalmente cinema, né? Porque aí, se eu era cinéfilo, acho que desde os 5 anos, 6 anos, eu já ficava sentado vendo Sessão da Tarde, depois logo Supercine, Tela Quente, né? E eu comecei a escrever, eu fazia de conta que eu estava fazendo um filme, só que eu estava fazendo o filme por escrito, né? Então, acho que o primeiro choquezinho, assim, do fio desencapado foi o cinema, sempre, né? E continua sendo, até hoje, eu me considero, né, cinéfilo, né? E eu me lembro principalmente disso, assim, eu comprava os cadernos para fazer os filmes que eu queria assistir, eu escrevia, né? Eu inventava, assim, né? Talvez por isso que eu ainda, na minha escrita, sou muito visual, né? Até hoje as pessoas dizem isso. Quem lê meus livros costuma dizer que são livros muito visuais, né? Isso vem por causa minha proximidade com o cinema. Em parte, eu fiz jornalismo não foi porque eu escrevia. Eu fiz jornalismo porque eu gostava de cinema, né? E aí tu chegou a ser crítico de cinema por um tempo. Cheguei, até me considero até hoje crítico de cinema. Tá, mas eu digo na época tu chegou a trabalhar com sim. Qual é o jornal que tu... Eu escrevi sobre cinema para Veja, escrevi pro Estadão, no Estado da Arte, né? Eu tinha páginas culturais, né? Tive vários veículos. Eu sempre falava de literatura e cinema, basicamente, né? Mas eu fiz jornalismo meio que por causa do cinema. Só que aí depois eu me dei conta que o cara, para trabalhar com cinema no Brasil, ele precisa ser publicitário. E eu não queria ser publicitário, então eu acabei indo para o jornalismo escrito mesmo, né? Então é diferente do que talvez muita gente imagine, né? Eu fui para o jornalismo não foi por causa da escrita, Sim. Foi pelo cinema. Acabei ficando pela escrita, né? Aí trabalhei, a minha última reportagem foi mês passado, né? Na Piauí, sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, mas sob o ponto de vista do mundo dos livros, né? Pessoas que perderam acervos, bibliotecas que foram destruídas, né? Essa foi minha última reportagem agora foi em julho, né? Em julho na Piauí. Tu te lembra dos filmes, porque tipo, quando a gente é jovem ou é criança, assim, tem alguns filmes que marcam, né? Para mim marcaram as da década de 70 da Sessão da Tarde. Quando eu dormia na casa do Godoy, da Anunciação, que tinha comunicação, porque eram parentes, eu ficava com
as secretárias deles de noite, e aí com elas eu podia ver os filmes que passavam depois do jornal, porque em casa a minha mãe não deixava, porque geralmente passava filme de terror, né? Eu assisti a Mosca da Cabeça Branca, eu assisti aquilo, me enfeitiçou, o Asilo do Terror, e aquele filme, tu te lembra assim, tipo, quando tu era bem jovem, assim, o que tu assistia? Sim, bom, primeiro naquela época, faz muito tempo que eu não assisto TV aberta, mas naquela época a programação era muito boa, né? Sim. E em vários canais tinha boa programação. Sim. E realmente tu podias conhecer o cinema assistindo programação da TV aberta. Exato. Né? E eu me lembro que eu ficava acordado, eu ficava acordado até tarde, eu ficava até o Corujão e assistia o Corujão, às vezes virava a noite vendo filme, e isso aí veio a década de 90, eu acho que eu devia ter, eu não me lembro direito quando é que chegou o VHS aqui em Bagé, mas foi relativamente cedo na década de 90, eu acho que quando eu tinha 12 anos eu já estava assistindo VHS, me parece, né? Ali por 92, talvez, eu já me lembro assim sentado na frente de um videocassete, né? Pouca gente tinha videocassete, eu ia na casa das pessoas. Sim. Eu demorei muito tempo para ter um videocassete em casa, né? Mas eu ia na casa das pessoas, ficava alugando videocassete alheio. Tá? Mas eu acho que, sabe, o primeiro filme que eu me lembro de estar sentado assistindo era um filme, eu acho que o nome desse filme em inglês é She, Ela. E é baseado no livro do H.G. Wells. Não, o Haggard, o mesmo das Meninas do Rei Salomão, lembra? Esse She não é um tipo uma mulher da época das cavernas? Uma coisa assim? Não é da época das cavernas, é uma coisa meio, o cara vai e chega numa terra meio primitiva, sim, e eles veneram essa mulher aí. E eu me lembro, eu vi esse filme eu era bem pequenininho e vi esse filme na sessão da tarde, tá? Mas aí, depois disso, pode parecer estranho, mas de fato eu assistia muito, muito, muito jovem, né? No Corujão, Lawrence da Arábia, Poderoso Chefão, o cinema da década de 70, acho que a gente né? Que era o que mais chamava atenção naquela época pra gente, eu acho, pela dinâmica, assim, mas assistia muitas outras coisas, né? Eu gostava muito do Spielberg, então eu acho que todos os filmes daquela época do Spielberg, eu era louco para aqueles filmes, eu era louco pelos Caçadores da Arca Perdida, O Tempo da Perdição, A Última Cruzada. A Última Cruzada foi na década de 90 já, né? Mas assim, eu era enlouquecido por esses filmes e ainda sou até hoje. Eu tenho tudo em DVD. Sabe que eu sou colecionador, né? Tá. E eu sempre gostei muito de, como tu dissesse aí, né? Que naquela época era meio tabu, né? Mas eu sempre fui enlouquecido por filme de terror. Sempre fui enlouquecido. E eu digo até hoje que é uma das coisas que mais te ensina a contar uma história. É filme de terror, ou história de terror, né? Porque é um dos gêneros mais difíceis, porque a pessoa precisa sentir medo, precisa se assustar. Não tem como ultrapassar. Sim. É que nem comédia. Se a pessoa não riu, é porque não funcionou. Sim. Né? O terror é a mesma coisa. Se a pessoa que está assistindo não ficou com medo, ou não tomou... Pode não ficar com medo, mas não tomou um susto, né? É porque não funcionou. Então, tem um parâmetro muito objetivo para julgar o filme, né? E é difícil produzir esse efeito. Tá? Então, eu sempre achei assim, que filme de horror, história de horror, também conto, romance, para mim, é oficina de escrita, né? Oficina de narrativa. É uma das melhores formas de aprender a contar a história. Naquela época, ainda sou até hoje, obcecado pelo Alien, do Scott. Eu lembro, devo ter visto, sempre que passava, eu assistia. A gente assistia dublado naquela época, né? Sim. E acho que quase todos os filmes de terror assim, clássicos eu assisti naquela época, né? E aí na década de 90 saiu o Drácula, né? Sim, do Francis Ford Coppola. Gary Oldman. Isso, e aí nessa época eu acho que na verdade foi quando eu vi o Drácula
Eu nem sei como é que eu acho que eu vi na televisão também, porque não podia, eu não poderia entrar no cinema. Sim, sim. Né? Porque esse filme era considerado impróprio. Então eu vi dublado na televisão. Né? E aí começou uma obsessão que eu tive por anos com o Francis Ford Coppola. Foi o primeiro diretor assim que eu venerei. Né? E tudo isso TV aberta. Tudo na TV aberta, porque... O acervo era muito bom, tanto da Band quanto da Globo. O SBT tinha também alguma coisa. Mas tu falou uma coisa interessante que foi do Spielberg e dos filmes de terror. Esses gêneros, por exemplo, o Caçadores da Arca Perdida, né? Ele mostrou que era fã de filmes B. Porque aquele tipo de filme era B. E ele pegou todo aquele esquema de filme B, até das séries, que essa época eu nem peguei a série, por exemplo, a série do Fantasma, do Buck Roger, do Flash Gordon, que passava antes de passar o longa-metragem nos cinemas, na época do meu pai, na década de 50, 60 e tal. Bom, esses eram filmes B e tal. O Spielberg pegou essa paixão dele por aqueles filmes e botou num patamar maior. Fazendo filmes de boa qualidade. E terror também. Terror, a não ser tipo o Drácula com o Bela Lugosi, o Frankenstein, é do Whale, né? Como é que é o nome dele? O Whale. Tem até o filme sobre ele, Deuses e Monstros. Sobre ele, Deuses e Monstros, exatamente. Esse é do Frankenstein, sim, isso. O pessoal pegou... tipo o lado B do cinema e colocou com filmes de qualidade. O Tarantino também faz um pouco disso. O que tu acha desses caras assim, ó, tipo, tu acha do Spielberg, já vi que tu curte. O Francis Ford Coppola também, né? Mas e o Tarantino, o que tu acha? Bom, primeiro eu falo do filme B ali, né, que tu mencionaste. Eu tenho uma teoria, eu e o Bino, o nosso amigo, né, o Stanislau Francisco Lacerda. Tá? Abraço pro Francisco. Abraço aí, Bino. Que o cinéfilo tem uma tendência a ser meio obcecado por filme B. Porque tu vais vendo os clássicos, vê aqueles filmes que estão estão nos guias de cinema e tal. Aí chega uma hora que tu começa a querer explorar territórios que não foram navegados ainda, né? E então, eu tive uma longa fase ainda de assistindo tranqueiras, as famigeradas tranqueiras. Tudo que tu possa imaginar de filme B, eu assisti, cara. Até o Troll 2. Troll. O Troll da década de 80, né? O Troll, aí os Trolls, eles eram vegetarianos e eles transformavam as pessoas numa gosma vegetal e comiam as pessoas, mas eles eram vegetarianos, entendeu? Então, antes de comê-las, transformavam em plantas, né? Tipo uma caranguejeira. Maravilhoso esse filme. Enfim, mas é claro, tudo que tu fazes com prazer e com um genuíno interesse te serve de inspiração. Né? E eu acho que especialmente quando é uma coisa que na tua cabeça aquilo é só teu, entendeu? Não, esse tipo de filme aqui é só meu, só eu gosto disso aqui. Isso, se tu escreves, se tu fazes filmes, se tu fazes música, enfim, tens uma veia criativa, provavelmente vai ser uma das tuas principais fontes de inspiração. Né? E é por isso que esses caras beberam tanto nessa fonte aí do cinema B. Inclusive o Tarantino, como a gente falou. Que é um cara que eu tenho uma birra com ele. Eu sei, por isso que eu te perguntei. Eu tenho uma birra com ele. Eu vou explicar porque. Raramente eu digo por que eu tenho uma birra com o Tarantino. É porque quando eu digo, por exemplo... ele gosta muito da Lady Snowblood, sabe? Sim. Ele gosta muito do Sérgio Leone. Sim. Tá. Ele gosta muito de filme de samurai, de Shambara, né? Filmes como Sonitiba e tal. Aí, a partir do momento que o Tarantino
se tornou muito, assim, figura universal, né? Sim, intocável. Aí quando eu digo que eu gosto desses filmes, aí a pessoa geralmente responde, eu também descobri esse filme pelo Tarantino. Eu digo, não, mas eu não descobri pelo Tarantino, eu já gostava desse filme antes, entendeu? E daí que veio essa minha quase folclórica implicância com o Tarantino, mas é por causa disso, os filmes eu gosto, só que se apropriava, não dava nem a dica pra ter aquele filme só pra ti. Eu sei bem como é que é isso. Pra não ficar popular. Não, mas é só por causa disso. Essa implicância vem só por causa disso. Mas o meu filme favorito do Tarantino é geralmente o que ninguém gosta, que é o Jack Brown. Pra mim é o melhor filme dele. Esse eu acho um grande filme. Chico, realmente grande filme. Vamos trocar um pouco de assunto e vamos falar um pouco sobre as tuas obras, e porque para finalizar eu queria, inclusive eu te trouxe aqui, né, porque tu está movimentando essa batalha por preservar o patrimônio histórico de Bagé, né? Mas antes, vamos falar um pouquinho das tuas obras, das traduções, dos teus livros. Sim, bom, eu tenho... Cronológico, assim. Cronologicamente, eu tenho bastante livro publicado. Tá? O meu primeiro livro acho que foi A Árvore que Falava Aramaico. Eu tenho uma série de livros de ficção, né? São 2 livros de contos e um livro de poesia, mas eles se conectam, né? Então, o ideal é lê-los na ordem, porque tem personagens de um que aparece no outro, às vezes... Um universo. É um universo ficcional próprio, né? Então, o primeiro, A Árvore que Falava Aramaico. Esse livro eu terminei de escrever aos 28 anos, era bem novinho. Acabei publicando aos 31, mas naquela época era difícil publicar. Aliás, se tiver algum jovem escritor vendo esse podcast, saiba que era muito mais difícil publicar naquela época, né? Lá no início dos anos 2000. Né? E, então, tu vês, eu fiquei 3 anos com o livro lá, sem conseguir publicar. Eu acabei publicando quando eu tinha 31, aí eu ganhei um prêmio lá da Biblioteca Nacional e consegui publicá-lo. Depois, vou te confessar que na ordem cronológica eu não vou conseguir te dar. Então não faz pela ordem cronológica. Eu vou falando faz do jeito que te vier na cabeça. Depois a obra de ficção continua em Cavalos de Cronos. Sim. Que geralmente é o favorito das pessoas que leram meus livros. Que tu pegou Açorianos. O Açorianos e o Minuano. Tende a ser o que as pessoas mais gostam, é esse. Que continua esse mesmo universo. Mas deixa eu tentar explicar assim, porque é uma coisa meio um pouco peculiar. Os livros eles são divididos, né? Então, parte das histórias são passadas numa cidade imaginária na fronteira do Rio Grande do Sul. A cidade se chama Mirador. Tipo Macondo? Tipo Macondo. Só que fica aqui, né? É uma cidade, não é... As pessoas acham que é Bagé. Não é Bagé, é uma mistura de várias cidades. Né? E com coisas inventadas, enfim. Aí tem essa cidade ficcional. Então tem muitos contos que se passam nessa cidade ou ao redor delas. E aí tem personagens recorrentes, famílias, às vezes personagens da mesma família e tal, que aparecem aqui. Bom. Mas nos dois livros, eles são construídos de maneira que começa ali e depois expande, né? Vai para outros universos, vai para outros gêneros, né? E aí, então, no Cavalos de Cronos, ele começa nessa cidade e aí termina, acho que aí vai para a China na Idade do Bronze, vai para Roma na época das Guerras Púnicas, né? O último conto é sobre Catão, e Aníbal, lembra Aníbal? O Aníbal que invadiu Roma lá, o último conto é nessa época sobre esses caras, parece uma loucura total e é mesmo, enfim, o livro é assim, tá? Aí depois a obra ficcional continua no livro de poesias, né, no livro de poesia, que é E Tu Serás um Ermo Novamente, tá, que foi da obra ficcional, lírica, foi o último, esse foi em 2020, eu acho. E aí eu tenho outros livros de outros tipos, né? Um que o pessoal gosta muito aqui em Bagé é o Sobre a Guerra do Paraguai, que eu escrevi com a Laura Ferraz, a minha esposa, que é historiadora. Professora de História Auxiliadora também. Exatamente.
E escreveu para HarperCollins esse livro, né? E se chama Guerra do Paraguai mesmo, né? E pertence a uma série de livros sobre guerras do Brasil, né? E também existe uma série na Netflix cujo roteiro é meu, né? Também sobre a Guerra do Paraguai. Então esse é um livro que aqui em Bagé, por motivos óbvios, né, o pessoal tende a gostar dele, né? Claro, eu tenho um livro sobre a história da filosofia, né, que é um livro de divulgação, né, que foi publicado primeiro pela editora Abril, é a Odisseia da Filosofia, tá? Esse foi publicado pela editora Abril e depois hoje está com uma editora chamada Maquinaria, que é de São Paulo, tá? E acho que é isso. Daqui a pouco eu lembro de alguma outra coisa. Depois tiveram as traduções, né? Sim. Eu queria te perguntar uma coisa que eu não sei sobre as traduções. Qual foi a segunda língua que tu aprendeu? Seria o espanhol, depois o inglês ou o inglês? Não, a primeira língua que eu aprendi foi certamente espanhol, porque o que acontecia... de novo, tinha umas coisas assim, né, que parece que não faz tanto tempo, mas o mundo era totalmente diferente na década de 90. Tá? Então, naquela época não tinha Amazon. Quer dizer, não sei, de repente até tinha, mas aqui em Bagé não tinha. Tá? Não tinha internet, não dava para comprar pela internet. Tá? Era difícil conseguir livros. Assim, eu lembro quando eu li O Senhor dos Anéis, eu lia um por ano, não porque eu lesse devagar, eu lia rápido, mas é porque eu levava um ano para conseguir o próximo livro. Sim. Bom. Então, o que acontecia? Também, naquela época, era mais fácil a gente ir ao Uruguai do que a Porto Alegre. Sim. Né? Então, o que acontecia? Eu e a minha família íamos para o Uruguai uma vez por ano, né? Como tanta gente em Bagé. Sim. E aí, nessa ida, eu me abastecia de livros. Eu comprava uns 10, gastava todo o dinheiro que meus pais me davam naquela época, para criança, com livros, né? E com maquinetas, né? Eu ainda lembro das maquinetas. Arcade. Arcade, eu meio que dividia ali, mas acho que eu gastava mais dinheiro com livro mesmo. Aí, indo ao cinema lá, né? Mas aí o que acontecia? Então, eu comprava muito livro em espanhol, né? Em história e quadrinho também, comprava muito, muito em espanhol. E existe ainda, essa editora ainda existe, tá? Se chama Editora Minotauro, é uma editora espanhola, que é especializada em ficção científica. Tá? E eles vendiam lá, os livros vinham da Espanha, e eram livros muito bonitos. Hoje já não são mais, hoje a editora já mudou toda, mas eles tinham eram muito interessantes os livros, bonitos de ter, assim. E eu comprava esses livros, então eram livros difíceis de encontrar no Brasil, como os do Asimov, sabe? Do Tolkien, vários outros, Ursula Le Guin, vários autores que era muito difícil naquela época encontrar no Brasil. Então eu comprava lá e trazia. Passava o ano lendo em espanhol. Então aí eu aprendi espanhol muito, muito cedo. Tá? Até depois eu perdi grande parte. Hoje o meu espanhol falado já não é grandes coisas, porque eu fiquei muito tempo trabalhando com inglês, né? Aí tu acaba, uma coisa vai se sobrepondo à outra. Tá? Depois, eu acho que assim, na ordem, devo ter aprendido inglês. Eu estudava inglês. Eu fiquei sabendo que tu está estudando japonês. Não, e depois eu estudei um monte de língua. Eu estou estudando. Agora eu dei uma parada até, mas eu estudei japonês por um bom tempo. Japonês, será que é mais fácil que mandarim? Eu não vou tentar. Depois do japonês, eu acho que eu não vou tentar o mandarim mais. Nihongo go wa benkyou shiteimasu. Desculpa, sensei, se ele ouvir, ele vai me corrigir aí, professor. Mas eu disse eu estou estudando japonês, mas o japonês é bastante difícil. Mas eu acho que aí o inglês eu fiz aula, né? Só que aí... Aqui em Bagé tu fez aula? Mas eu, sim, fiz aqui em Bagé e tal. E aprendi muito por causa duas coisas, cinema e rock, né? Que é outra coisa que a gente tem em comum. Então... Do rock, tu gosta muito do Iron Maiden? Qual é as outras bandas que tu curte? É por períodos, né? Eu gosto de um monte de coisa. Agora, esse ano, Iron Maiden eu tô sempre escutando, né? Mas Iron Maiden e Black Sabbath são as talvez... Black Sabbath. E o Ozzy sozinho também são as coisas que eu meio que estou sempre ouvindo. Esse ano eu tô ouvindo muito Stratovarius, Scorpions. Eu gosto muito de blues também.
E gosto muito de música gaúcha. Tá. Enfim, mas o inglês eu aprendi muito escutando música e com os filmes. Tá, filme, e Chico... E depois vieram outros, acho. Depois deve ter sido francês. Aí depois eu comecei a estudar sozinho línguas. Aí foi uma longa história tipo, daí. Te chamaram para traduzir ou tu foi buscar ser tradutor? Não, é que assim, eu trabalhei... antes de me formar, eu já trabalhava como jornalista, né? Então foi muito tempo, realmente foi muito tempo escrevendo para a imprensa, né? Só que o trabalho de jornalista, ele tem, para mim, ele é uma coisa um pouco triste, porque os textos se perdem, né? Os textos se perdem. Esses dias eu fui dar fui dar uma aula ali na Urcamp, no curso de jornalismo. Tá. E aí eles pediram para eu falar sobre como começar uma matéria, uma reportagem. Aí eu resgatei várias reportagens minhas, várias matérias sobre cultura, resenhas e tal, que eu tinha publicado na Veja, né? E aí às vezes eu lia, pior que tá bom isso aqui, tia. Mas as coisas se perdem completamente, entendeu? Essa matéria tá naquela edição lá, sei lá, quem é que vai ler de novo, né? Mesmo numa revista grande como a Veja, os textos se perdem, se esquecem muito rapidamente, né? E isso começou a me incomodar depois de 10 anos, né? Escrevendo. Aí eu comecei claro, eu sempre escrevi, eu sempre gostei eu sempre quis publicar livros, né? Então, assim, literatura, ficção, eu sempre tive todo esse tempo escrevendo. Mas agora, eu fui para a tradução porque eu queria trabalhar no mercado editorial, onde as coisas tendem a durar mais do que no jornalismo. Foi por isso. Compreendi. Vamos seguir falando no segundo bloco do Prêmio Jabuti e essas coisas assim. Agora, o intervalo comercial. O Área 51 é um estúdio de produção musical referência na região da Campanha. Localizado em Bagé, o espaço conta com salas controladas e acusticamente tratadas, garantindo assim uma melhor qualidade de som. Oferecemos todos os serviços de áudio profissional, desde sua produção musical completa até a criação de jingles, spots comerciais e muito mais. São José Pesca Esportiva, pioneira na região, com um lago exclusivo para pesca esportiva. Conforto, natureza e atendimento de pesca esportiva guiada. Consulte disponibilidade e serviços pelo telefone 53 999 46 70 61. Estância São José, uma referência na região. Segundo bloco do Conversas na Fronteira, hoje com José Francisco Botelho. Chico, a primeira tradução que tu fizeste, qual foi? Bom, isso aí é uma história meio engraçada, sabe? E tem a ver com Bagé. Tem a ver com cavalo, por incrível que pareça. É que assim, às vezes essas coisas com quem trabalha com letras, com literatura, as histórias elas se desenrolam ao longo de muitos anos. É uma coisa curiosa isso. Tem vários amigos meus que escrevem e eles também têm histórias que começaram 20, 30 anos atrás, né? E foram... Porque a gente somos... quem escreve tende a ser meio obcecado pelas coisas, né? Não, é difícil deixar uma coisa de lado, assim. O troço te interessou um dia, 30 anos atrás, aquilo segue segue te incomodando. Segue sendo uma picuinha pro resto, um miquinho pro resto da vida. Tá? Mas então, muitos e muitíssimos anos atrás, tá? Eu era guri. Eu acho que eu estava talvez na casa da minha avó em Livramento, a minha avó Hilda, a mãe da minha mãe. E aí, eu acho que foi isso. Eu acho que foi lá, eu digo, tá? Eu encontrei um livro do Borges, tá? Chamado História da Noite. Eu acho que eu devo ter lido em espanhol, tá? História da Noite.
E aí tinha um conto chamado O Cavalo, El Caballo. Tá? E aí ele ia descrevendo um cavalo que ele viu num sonho, e era o cavalo do Alexandre Magno, no fim o cara se dá conta, o Bucéfalo. Tá? Só que lá pelas tantas ele diz o seguinte, aquele cavalo me lembrava aquele verso de Chaucer, A Very Horsely Horse, em inglês. Tá? Isso em inglês é uma coisa muito estranha, porque horsely horse é cavalo, e horsely é uma coisa que parece um cavalo. Então o verso literalmente quer dizer, era um cavalo que parecia muito um cavalo, era um cavalo com muito jeito de cavalo. Tá? E eu estava começando a aprender inglês naquela época, e aí eu fiquei obcecado por esse tal do cavalo que parece cavalo. Como é que é um cavalo que não parece um cavalo? Mas esse parece um cavalo. Né? E, bom, vivendo com cavalos desde guri, né? Aquele verso me interessou muito. Tal. Aí quando eu aprendi inglês, eu fui atrás, eu resolvi ler o tal do livro do Chaucer, que é The Canterbury Tales. Que é contos da campanha. Que é mais ou menos como os Lusíadas da literatura inglesa, assim, tipo, a obra fundadora da literatura e tal, né? Inglesa. Né? E aí eu fui ler, quando eu aprendi a ler, né? Só que aí tem uma coisa curiosa, esse livro, o original, ele é escrito numa língua chamada inglês médio, não é o inglês nosso, é o inglês medieval, sim, que é muito diferente. Então, o anglófono de hoje não consegue ler o original, ele lê em tradução para o inglês moderno. Então, a primeira vez que eu li foi... Não, acho que deve ter sido... foi em inglês moderno, sim, e eu não achei o tal do verso, esse é Very Horsely Horse. Aí eu não, então deve ser uma coisa da tradução, né? O cara tirou, então eu vou fazer o seguinte, como qualquer pessoa normal faria, vou aprender essa língua medieval aí, vou ler o livro, tá? Aí isso passaram-se anos, aí eu acabei lendo o livro do Chaucer em inglês, que não se chama inglês medieval, é inglês médio, né? Tem dois tipos de inglês medieval, o anglo-saxão, o inglês antigo, e o inglês médio, que é esse do Chaucer, tá? Aí eu li o livro e não tem. Não existe. O Borges inventou. Ele lembrou, porque tem a palavra horse ali em algum lugar, mas não é assim o verso, entendeu? Ou ele inventou, ou ele lembrou errado. Ou ele inventou e depois disse que tinha lembrado errado. Não dá pra saber ao certo, tá? Aí eu fiquei brabo com o Borges, porque ele tinha me enganado. Passou a perna. Ele me fez estudar uma língua inteira por um verso que não existia. Eu traduzi o verso. Isso aí foi a primeira coisa que eu traduzi na minha vida, eu acho que foi esse verso. Era um cavalo muito cavalar. A very horsely horse. Tá. Aí como eu tinha traduzido esse verso, assim, eu resolvi trazer o resto dessa página. Fui traduzindo essa página. Aí fui traduzindo outros pedaços desse livro. Por causa de toda essa história aí do cavalo. Tá. Aí... não tinha, assim, existia em português uma tradução no Brasil em prosa, então é importante, esse livro é em verso, tá? Tinha uma tradução em prosa de um cara chamado Paulo Visioli, era um grande estudioso aí da literatura inglesa, mas não tinha, nem em Portugal existia uma tradução inteira, né? Tinham pedaços, né? Mas não tinha uma tradução inteira desse livro, que é um grande clássico da literatura inglesa, não existia em verso em português. Aí essa editora que tu dissesse é a Penguin da Penguin Classics, que é uma grande editora de clássicos em inglês, né? Aí ela estava vindo para o Brasil e fez uma junção assim com a Companhia das Letras, aí surgiu a Penguin Companhia e eles estavam publicando os clássicos. Eles estavam publicando os clássicos da Penguin em português. E aí queriam publicar os Canterbury Tales. E aí ficou, mas quem é que vai traduzir isso aqui? Aí um cara lá falou, o Botelho deve provavelmente traduziria. E de fato eu já estava traduzindo, né? Já tinha até um pedaço traduzido. E foi assim. Aí Agora tu vai se perguntar por que aquele cara lembrou de ti. É porque tem o mundo jornalístico é muito próximo do mundo editorial. Às vezes é muito comum essa transição, né? Então esse cara que me chamou para traduzir esse livro é um grande editor chamado Leandro Sarmatz, que foi também grande jornalista, só que depois ele passou pro mundo editorial. Hoje ele é um dos caras da Todavia, né? E foi ele que lembrou de mim nessa vez aí e me chamou para traduzir o
Chaucer. E nessa tradução do Contos da Cantuária, tu ganhou o primeiro Jabuti. Eu ganhei um troféu do Jabuti, não me lembro qual foi o ano, e aí depois outro... Aí chegaram propostas depois do prêmio para tu traduzir outras obras? Aí eu traduzi muito Shakespeare, né, que também é Romeu e Julieta. Traduzi o Romeu e ganhou outro troféu. Né? E... Aí depois foi longa história, porque traduzi muitos livros, né? Muitos livros, não me lembro mais quantos. Fala um pouco de uma tradução que é curiosa, tipo essa do cavalo, que é aquela que tem no início de um filme do John Irving, o Dog of War, o Cães de Guerra, que é Cry Havoc. Eu traduzi esse verso aí também. Esse verso é do... And Release the Dogs of War. Cry Havoc and Let Sleep the Dogs of War. Let Sleep the Dogs of War. Esse verso é de Shakespeare, é do Júlio César. É na hora em que o Marco Antônio fica sozinho com o cadáver de César esfaqueado, né? Na peça do Shakespeare são 33 facadas, no Plutarco são 23. O Shakespeare deu 10 facadas a mais no César. Aí ele faz esse discurso. Ele diz que ele profetiza que a alma de César vai voltar do Hades, né? E vai espalhar a guerra pela Itália. Né? E no momento que ele sai do Hades, ele vai gritar Havoc e soltar os cães da guerra. Né? Havoc quer dizer ruína, mas era uma coisa que se gritava nas batalhas, era um grito de batalha, quer dizer destruam tudo. Né? Então, a primeira vez que eu traduzi isso, é outra coisa que eu não sei se eu mencionei, não. O meu negócio é traduzir poesia, né? Eu traduzi muita prosa, mas... Que é complicado, a especialidade por causa da rima. A rima e uma coisa que é a métrica, né? Porque na poesia, nesse tipo de poesia antiga tinha métrica. Então, o verso tem que ter tantas sílabas. Né? Então, a primeira vez que eu traduzi isso, eu traduzi como destruição. Grita destruição e solta os cães da guerra. Era um verso de 12 sílabas. Só que destruição, eu me dei conta que é um péssimo grito de guerra. Porque é destruição, é muito longo, né? Sim. E a tônica está lá no fim. Aí eu fui fazer o quê? Eu fui ver os filmes. Eu vi essa cena sendo interpretada pelo Marlon Brando e pelo Charlton Heston. 2 adaptações do Júlio César, né? E nas duas cenas, né, os 2 atores fazem interpretam esse momento do mesmo jeito, né? And cry havoc! Né? Eles dão um grito, né? Gostei da entonação. Eles dão um berro no havoc. E aí eu me dei conta que não, isso aqui tem que ser um grito de batalha que, se um ator um dia for interpretar, ele tem que dar esse grito aí. Sim. E se for destruição, ele não vai conseguir. Então eu tenho que trazer essa sílaba tônica mais para perto da boca da pessoa que vai falar. Então acabou ficando... grita matança! E solta os cães da guerra. Ficou bem. Grita matança e solta os cães da guerra. Então, todas essas coisas aí acontecem quando a gente está traduzindo poesia. Às vezes nós temos que ir para frente do espelho, falar em voz alta, ver se funciona. Se for fazer literal, não funciona. Não, se tu pegar uma palavra aqui... Né, aí que está o esquema do tradutor, né? Sim. Não, tradução de poesia é outro poema. Basicamente, a verdade é essa. Né? Tu tens que escrever outro poema. É isso aí. Porque os versos, as palavras vão ter que mudar, porque... tu tens que manter outras coisas, a forma, né? Então, para a forma permanecer, tu tem que mudar algumas coisas. Agora, se tu lembrasse porque esse verso aparece naquele filme, né? Do Cães de Guerra. Do Cães de Guerra, exatamente. Grande filme. Baita filme. Baita filme, baseado no livro do Frederick Forsyth. Grande. E tem outros filmes baseados Tem o Dia do Chacal. Do Forsyth também. 2 grandes filmes aí baseados na obra desse cara aí. Exatamente. Chico, infelizmente, a gente já está indo para o final do programa e não falamos ainda sobre o patrimônio histórico bagense. Como é que é esse esquema aí para o pessoal
preservar o patrimônio, tipo como faz nos Estados Unidos, que tu chega numa cidadezinha que nasceu o Billy the Kid, e aí já vai todo um esquema de turismo ali, a cidadezinha cresce. Exato. Porque o Billy the Kid nasceu sei lá onde. Bom, em primeiro lugar, essa causa não é nova aqui em Bagé, isso já tem muito tempo, há muitos e muitos anos, é defendida pelo EcoArt, né, pelo grupo EcoArt, tá? Que é um pessoal muito ativo aí e já fizeram muitas coisas. Tá? Houve uma manifestação há alguns dias, na verdade eu só fui ali na reunião do EcoArt e perguntei, vamos fazer uma manifestação, né? Quem fez na verdade foi o EcoArt, eu só estava junto, né? Mas para explicar um pouco o assunto, né? É exatamente isso que tu dissesse, né? Tem muito desentendimento, tem muita desinformação sobre esse assunto, né? A verdade é que o pessoal que é o pessoal do patrimônio, ele não quer atrasar a cidade, muito pelo contrário, ele quer que a cidade se desenvolva. Nós queremos trazer dinheiro para a cidade, né? E aí tem uma coisa que pouca gente sabe, eu acho que pouca gente sabe. Existem, e tem uma lista de cidades que são consideradas cidades históricas do Brasil. Essa lista tinha alguns anos atrás 88 cidades, são poucas. Né? Hoje tem mais, eu não sei quantas, é um pouco mais de 100 talvez, teria que dar uma olhada, tá? Bagé é uma delas, ela é uma das cidades consideradas as cidades históricas do Brasil, não é nem da região da Campanha, é do Brasil. Então, e claro, a importância histórica de Bagé, ela é gigantesca no Brasil, para a história do Brasil. Bagé foi uma cidade tão importante, é importante ainda, mas eu estou falando assim, da história passada, de até 100 anos atrás, né, e tal. Sabia que na Argentina e no Uruguai, eles têm eu descobri isso há pouco tempo, foi o Demétrio Xavier que me contou. Eles têm uma expressão que é bajano, que significa o morador, o nativo do norte do Uruguai. Eles chamam de bajano. Tá? E o Demétrio, que é um cara que tem um grande músico, tá? Ele tem um programa de rádio também, né? Ele sempre achou que isso viesse de baiano, tá? Porque os baianos vieram para a Guerra do Paraguai e tiveram muito contato com os uruguaios, com os argentinos. E aí ele perguntou, e talvez até a origem seja essa mesmo, mas um dia ele perguntou para uns argentinos, isso vem da Bahia? E eles disseram, não, isso vem de Bagé. Bajano, então a palavra que eles usam lá na Argentina para querer dizer o morador da fronteira, que vem da palavra Bagé, porque Bagé era uma cidade central em toda essa história do prata, do Brasil com o prata. Então a Bagé é uma das grandes cidades históricas do Brasil. Né? E as cidades históricas do Brasil afora, elas recebem dinheiro, sabia? Recebem verba. Vem verba federal para essas cidades. E é isso que, na verdade, é isso que nós queremos. Nós queremos trazer dinheiro para Bagé. Nós queremos trazer dinheiro, pessoal. Né? Nós queremos trazer dinheiro para todas as melhorias possíveis na vida das pessoas e na cidade. Tá? É isso que nós queremos. Então, só que a preservação do patrimônio histórico é crucial para sem preservar o patrimônio da cidade, a arquitetura, os locais históricos, não tem como isso acontecer. Tá? Não tem como. Também não tem como desenvolver turismo, porque ninguém vai viajar para um lugar para ver estacionamento ou farmácia, que são coisas importantes, entendeu? Mas só que tem que ter estacionamento, farmácia, condomínio, tá? Tudo tem que ter. E também tem que ter a parte histórica da cidade. Tem que ter várias ruas históricas para poder atrair gente, né? Para as pessoas chegarem, bom, esse é um lugar histórico, esse é um lugar que tem história, né? Só histórias assim que colocam Bagé realmente no mapa, poderiam colocar no mapa do turismo, né? Já põe, né? Mas, só que as pessoas precisam saber mais disso. Sabe, tem um dos contos mais famosos do mundo, da literatura universal, que começa em Bagé. Sabia disso? E começa num prédio que ainda existe aqui em Bagé. O conto se chama Emazuns, do Borges, está no livro El Aleph, o Aleph, né? É um dos contos mais famosos do Aleph, é um dos contos mais famosos do Borges.
Esse conto começa em Bagé. Eu acho que é quase na primeira frase já tem Bagé na primeira frase do conto, que é quando o pai de Amazuns morreu no hospital de Bagé. É a Santa Casa. Porque, aliás, o Borges diz em relatos orais que ele esteve em Bagé quando ele foi a Livramento. Livramento é certo que ele esteve. Ele viu um homem ser morto lá. E eu acredito firmemente que ele passou também por Bagé e avistou de longe talvez de longe, porque se vê de longe, né? O hospital. Outra história que também é incrível, quando eu conto, as pessoas não acreditam. O Dilermando de Assis, sim, matador do Euclides da Cunha, serviu em Bagé. Serviu e construiu algumas das casas que ainda existem aqui, porque ele era engenheiro do exército. As casas estão aí, né? Sim. As casas, quando eu digo isso para pessoas de fora, as pessoas querem vir conhecer a cidade, né? E outra coisa também que eu também, quando eu digo para o pessoal de fora, as pessoas não sabem, né? E ficam deslumbradas, é que o início do Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, é inspirado no cerco da catedral. Porque o Tempo e o Vento começa com aquele cara indo para uma torre de igreja, no sobrado cercado, né? Cercado pelos maragatos. Tá? Essa história do cara na torre da igreja é inspirada diretamente na nossa catedral aqui, no cerco dos maragatos à catedral. Então, eu acho que tinha que ter placas, sabe? Claro. Tinha que ter placas na cidade contando essas histórias, que são histórias fascinantes para todo mundo que passa por aqui. Chico, e falando também do comércio da cidade, tu te lembra da Paris Filmes, qual era a propaganda que tinha no início dos filmes da Paris Filmes? Pousada do Sandy em Paraty. Aham, sim, exato. Pois é. Não, isso, cara, tu pensa hoje na Europa. A Europa, ela não produz mais nada, os caras não tem campo para plantar, não tem nada. Do que eles vivem? Eles vivem dos prédios velhos, cara. É disso que eles vivem. Eles vivem do turismo, do turismo cultural, especificamente. Né? Sem isso, não existe país europeu mais. Sem patrimônio, sem preservação do patrimônio. Né? Então, é isso, cara. É desenvolvimento, é progresso. Preservação é progresso. É uma das coisas que a gente diz, né? O pessoal do patrimônio aí. Tá perfeito. Chico, tu morou um bom tempo fora de Bagé e agora voltaste para a Rainha da Fronteira, já está movimentando alguma coisa cultural e tal. Eu lembrei do Stephen King, que tu gosta de filmes de terror, livro de terror. Ele também foi morar numa cidade do interior do Maine, né? Isso. Hoje em dia não sei se ele mora mais, mas ele morava numa cidadezinha e tal. E lá, como o pessoal conhecia, ele não precisava viver como uma celebridade. Ele ia nos jogos de beisebol e tal, e todo mundo, não, Stephen King, sim, ele mora em Bagé e tal. O pessoal não ficava, ele fugia um pouco do... Ele foi morar na beira de um lago, ele tem tipo um sítio lá, ele fica andando na beira daquele lago e tal. Ele controlou os holofotes. É que, na verdade, para quem escreve, morar no interior é muito bom. É muito bom. Por quê? Por vários motivos. Um deles é que parece que também depende, né? Talvez para um tipo de gente que escreve, para um tipo de escritor, né? Eu tenho a impressão de que no interior o rosto das pessoas salta para frente, assim. As pessoas elas ganham, elas se tornam centrais, personalidades assim, peculiares, assim, mas tu notas melhor as pessoas. Tu percebe, tu tem mais tempo para conversar, né? Tem mais tempo para conhecer os vizinhos. Eu adoro conhecer vizinhos, eu adoro falar com os vizinhos, eu adoro conhecer a velhinha que mora ali, sabe? Então, parece que tem mais história oral, né, no interior. As pessoas dura mais, tem uma mais longa duração, as histórias, as memórias, assim. E para mim também, aí não é tudo, mas é uma coisa minha, né? A facilidade que tem de tu passares do urbano para o natural, né? Pega o carro assim, em meia hora tá no... Sim, tu ermo, sai, na maioria das ruas tu olha e tu vê o verde. Exatamente. Não é aquela coisa concreto, cinza todo o tempo. Então, tanto é que eu aqui, eu escrevo muito mais, né? Produzo muito mais do que produzia em Porto Alegre,
Né? Escrevo muito mais volume. Eu estou escrevendo um romance agora eu estou na página 350, mais ou menos. Já batizasse? Vai se chamar Os Falsários. Né? E eu acho que dessas 350, 250 eu escrevi aqui. Eu andava meio patinando. Quando eu voltei para Bagé, ele andou. Tu falando isso, eu lembrei eu gosto muito do Pedro Juan Gutierrez, e ele mora lá em Cuba, porque lá que ele tem material para escrever os livros. Tinha outro cara que morava, que era um grande cara, que morou aqui perto, que era o Schlé. Aldir Garcia Schlé, criador da camisa Canarinho. Ele era designer, ele literalmente inventou, teve um concurso e tal, ele inventou a camisa Canarinho. E ele era um grande escritor. Ele escrevia contos de fronteira, tem um romance extraordinário chamado Dom Frutos, que é sobre o Frutuoso Rivera. Ele escrevia sobre esse espécie de limbo, que não é um limbo, né, mas esse mundo misturado, esse mundo misto que existe da fronteira, né, que é Uruguai e Rio Grande do Sul. Ele morava em Capão do Leão. E ele dizia isso: eu gosto de morar aqui porque eu estou perto dos meus personagens, né? E parece que é essa impressão que a gente tem mesmo, que quando a gente mora no interior a gente está mais perto dos personagens, né? Tem mais personagens, parece. É claro que também tem na cidade grande, sim, mas na cidade grande as coisas ficam muito homogeneizadas, vira meio uma multidão, né? Engraçado que não é só na rua quando estás andando, parece que a relação entre as pessoas fica uma coisa mais menos individualizada, talvez, né? Ou isso é uma coisa minha, mas não é só minha. Tem outras pessoas que se sentem assim também. Eu morei um bom tempo em Porto Alegre também. Não é querer falar mal da nossa capital, é simplesmente que acontece uma coisa mais individualista do pessoal que mora lá do que aqui. Aqui no interior tem mais já tem aquela música, né? Felicidade, foi-se embora. Cara, tem uma história sobre isso que é uma história interessante. Sabe, tem um escritor gaúcho que eu venero, eu cultuo, e eu agradeço a Deus tê-lo conhecido e ter ficado amigo dele. É uma grande honra. Que é um cara chamado Sérgio Faraco, que é simplesmente um dos maiores contistas do mundo. Do mundo. Eu digo isso sem medo de exagero, porque eu li muito conto na vida, é uma das coisas que eu faço, né? E eu digo assim, que o Faraco é um dos maiores contistas do mundo, tá? Da língua portuguesa, então, nem se fala. Bom, e eu li os livros dele quando eu era muito guri. Naquela época eu tinha mania, um costume muito saudável, aliás, jovens façam isso, de anotar na página de rosto o ano que eu lia. Né? Eu assinava Chico. Isso é um costume que eu peguei do meu pai. O meu pai colocava José Maria e botava o ano. E aí eu botava Chico e o ano. Então eu sei que eu li aquele livro em 1998, eu tinha 18 anos. Tá? E aí, anos depois, o livro é Contos Completos, do Sérgio Faraco. Tá? Também ele escrevia contos de fronteira e outros mais urbanos e tal. Em 2018 eu o conheci numa cerimônia do Açorianos. Eu sabia que ele estaria lá e eu levei o livro. E aí eu cheguei todo assim, meio... E aí eu falei, Faraco, esse é um momento muito importante para mim, desculpa, eu tô meio esquisito, mas pode assinar aqui. Daí ele assinou, a gente tirou uma foto, então ele assinou embaixo, pôs a data. Então eu tenho esse livro com a data que eu li, 1998, e a data que ele assinou logo embaixo, 2018. E aí nós ficamos amigos. Somos amigos até hoje. Ele está morando em onde? Ele mora em Porto Alegre. Essa é que tá a história. Ele é do Alegrete. Faraco do Alegrete. Mas ele mora em Porto Alegre. E aí ele tem um livro que se chama Vivo Alegrete, né? E que são várias crônicas. É uma coletânea de crônicas. E uma delas, ele diz o seguinte, ele explica por que ele não mora mais no Alegrete. E aí ele lembra uma frase do Stevenson. Lembra o Stevenson da Ilha do Tesouro? Sim. Tá? Sim. O Stevenson dizia o seguinte, o meu segundo maior erro foi ter saído da minha cidade natal. O meu maior erro foi ter voltado, porque ele saiu e voltou, e não se deu bem na volta. E aí o Faraco dizia nessa crônica,
O meu maior erro foi ter saído de Alegrete, mas o meu maior acerto foi não ter voltado. Embora ele goste do Alegrete, ele acha que é melhor ficar à distância. Ele acha que é melhor escrever de longe, de memória, né, tal. Ele acha que chegando, acho que é isso, né, que chegando de perto demais pode matar a imaginação, tal. Aí, esses dias, foi esse ano agora, né, ele mandou uma mensagem, aí, onde estás, Chico, e tal? Eu tô morando em Bagé, voltei pra cá há uns anos. Aí, será que foi uma boa ideia, Chico? Aí eu falei, eu li aquela crônica tua, até citei. O Stevenson escreveu, né, o maior erro foi ter saído, mas o maior erro ainda foi ter voltado e tal. Mas não, no meu caso não aconteceu. Aí eu disse pra ele, eu tô escrevendo mais aqui do que eu estava escrevendo em Porto Alegre logo antes de vir. Né? E que é verdade mesmo. Né? Depois que eu voltei, eu comecei a escrever com mais facilidade por causa disso aí. Para quem... Mas só para dizer que não é com todo mundo. Né? Por exemplo, o Faraco, ele é contra voltar para o interior, né? Embora ele escreva histórias passadas no interior. Né? Sim, são grandes histórias, grande escritor. Para quem não te conhece pessoalmente, eu conheci o Chico na casa do Aloísio Vieira, o saudoso Aloísio, que eu era amigo do Toninho, e tu estava brincando lá com o Zé Paulo, vocês eram umas crianças, deviam ter 4 anos, deviam ter, ali na Marechal Floriano, lá perto lá no fim da Marechal Floriano. E depois aí eu fiquei sabendo das tuas histórias, a gente eventualmente se cruzava um dia no festival de cinema que teve aquele troço xerife, tu passou por mim e dizia, xerife. Eu disse, eu sou metido, hein? E aí, foi legal. E aí eu só sei que... Aí depois agora nos encontramos através de um grupo que o Bino tinha um amigo de infância, é meu amigo também. E o legal do Chico é que ele voltou para a cidade natal e é um cara como se nunca tivesse saído daqui, nunca tivesse ganhado prêmio Jabuti, nem açoriano, nem nada, e mora aqui e curte a cidade, e a cidade já acolheu o Chico, né? E que bom que tu voltaste, Chico. Que bom. Obrigado. Tá? Olha só, que siga fazendo livros e traduções e ganhando prêmios. E essa é a primeira vez que tu veio aqui, mas qualquer dia desse eu já vou te chamar para um outro podcast. Tá, que tem bastante história para contar e para enriquecer aqui os episódios do Conversa na Fronteira. Falou, obrigado, valeu. Chico. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima.